Olá, boa tarde para você. As manifestações por causa da greve geral começaram cedo em todo o país. Brasília amanheceu sem transporte público e com protestos em alguns pontos, como no Aeroporto Internacional. Na esplanada dos ministérios, policiamento reforçado desde ontem. A expectativa é que 10 mil pessoas venham à esplanada dos ministérios durante o dia de greve geral. Por isso, a Secretaria de Segurança Pública da capital do país decidiu fechar o fluxo de veículos na região. O trânsito foi interditado à meia-noite. O acesso só é permitido a pé. Bolsas e mochilas estão sendo revistadas para evitar a entrada de objetos perigosos nos locais de protesto. Alguns ministérios foram isolados por tapumes para evitar ações de vandalismo. A segurança no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional também foi reforçada. Aqui no aeroporto de Brasília o movimento está tranquilo, mas nas primeiras horas da manhã houve bastante confusão para quem ia viajar. É que aproximadamente 300 manifestantes bloquearam a única via de acesso ao aeroporto Juscelino Kubitschek. Eles atearam fogo em pneus, impedindo que os passageiros chegassem até aqui. Para conseguir passar pelo bloqueio, muita gente teve que descer dos carros e vir caminhando. A polícia militar foi chamada e liberou a via. A boa notícia para quem vai viajar é que em uma assembleia realizada ontem pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, pilotos e comissários decidiram não aderir à greve. A previsão é de que os passageiros não tenham grandes transtornos durante esta sexta-feira. Em Brasília, entre meia-noite e 6 horas da manhã, foram registrados 4 atrasos e 2 cancelamentos, segundo a concessionária que administra o aeroporto. O direito de manifestar é legal, é válido. Nós precisamos fazer cidadania. Agora eu não posso interferir no direito de ir e vir do outro. Meu voo é 1 hora da tarde, então eu vim bem, com bastante antecedência, para tentar evitar que possa prejudicar o meu retorno para casa. Atraso sempre atrapalha, né? Em São Paulo, manifestantes protestaram fechando avenidas no centro e atearam fogo em pneus, impedindo acesso ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Motoristas de ônibus pararam e a linha 4 do metrô e micro-ônibus estão em atividade. Já em Belo Horizonte, capital mineira, o metrô está parado e os ônibus circulam parcialmente. Passageiros tiveram que ter paciência para utilizar o transporte público. A segurança foi reforçada para acompanhar a ação dos manifestantes e evitar tumultos. Em Manaus, os ônibus se enfileiraram na Avenida Tapajós. Os passageiros tiveram que descer e ir a pé para o destino. Houve grande congestionamento na Avenida Buriti, na zona sul da capital amazonense. No Rio de Janeiro, a ponte Rio-Niterói está liberada nos 2 sentidos. Trens e metrô operam normalmente. O VLT está parado devido às manifestações. O aeroporto do Galeão está em operação. Houve protestos no acesso ao aeroporto Santos Dumont, mas o embarque já está em atividade. Para falar sobre direito à greve, a repórter Evne Araújo está com o advogado especialista em direito administrativo, Juan Londonho. Boa tarde, Evne. Boa tarde, Érica. Doutor, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Para a gente começar, né? Essa greve geral que acontece hoje em todo o Brasil, ela tem respaldo legal? Sim, o exercício da greve é um direito assegurado pela Constituição e assegurado por uma norma, que é uma lei ordinária de 89, número 7783. Essa norma é específica para os trabalhadores regidos pela CLT, mas a partir de 2007 o Supremo entendeu que, em razão da omissão legislativa, não haver uma lei específica para os estatutários, se aceitou que a lei dos seletistas fosse utilizada na sua integralidade pelos servidores estatutários. Agora, quem aderiu à greve hoje pode ter o ponto cortado? Havia sim essa discussão até outubro do ano passado, 2016, de se podia ou não podia se cortar o ponto. O Supremo Tribunal Federal entendeu, com reconhecida repercussão geral, de que pode haver o corte de ponto, ou seja, desconto nos vencimentos ou nos salários, enfim, das pessoas vinculadas que prestam serviços ao Estado, salvo se houver um acordo, não é isso, de compensação de horário. Então, como o salário ou o vencimento é alimento do servidor, do empregado, então pode ele trabalhar em outros horários, compensar e com isso não ter essa perda financeira. Então, pode haver o corte, mas se houver uma compensação, não haverá esse corte e a pessoa trabalhará. É interessante dizer também que, nos casos em que houver uma ilicitude, um ato ilícito praticado pelo poder público, nesse caso o poder público não poderá nem descontar o ponto e nem obrigar que o servidor ou o empregado trabalhe em compensação de horários. O que seria essa ilicitude? Eventual descumprimento de uma norma que autorize certos direitos já reconhecidos em lei para os servidores, se o poder público não está reconhecendo, não está pagando
ou não está atendendo aquilo que a norma legal estabelece, autorizará que se faça a greve e, nesse caso, não poderá haver compensação nem corte de ponto. Existe um percentual mínimo de trabalhadores de determinadas categorias para que continuem exercendo a função? Não existe um percentual mínimo estabelecido na lei. A Lei 7783, no seu artigo 10, traz um elenco das situações consideradas serviços essenciais. Em relação a esses serviços essenciais, então vai se estudar caso a caso a sua essencialidade para determinar quantos % dos empregados, servidores devem continuar a trabalhar. Por exemplo, nessa semana teve uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, sediado aqui em Brasília, que dizia que era legal fazer a greve. Mas de ontem para hoje houve uma decisão da 5ª Vara Federal em que se obrigava que os rodoviários do Distrito Federal tinham que manter em pleno exercício, em pleno trabalho, 30% da categoria. Ótimo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Érica, voltamos ao estúdio. Obrigada, Evelyn.